Boa tarde a você, telespectador da TV Brasil. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos falar muito de esporte, né? E para falar de esporte, né, nós temos aqui dois que não entendem nada e uma que entende tudo, né? Nós temos aqui o Aylan, né? O Everson, que está com uma camisa extremamente discreta, dá para notar, né? Assim, cor de girimum. Cor de girimum, né? E para poder mostrar que precisa ter o contraste, né? A feiura, chegou agora a beleza. A beleza da nossa secretária de esportes, Leila, muito obrigado. Viu, prazer estar com todos vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Olimpíada, né? A Olimpíada está vindo aí, né? Sim, com tudo. Nós temos quantos jogos aqui em Brasília? Aqui em Brasília serão 10 jogos. 10 jogos. Isso. Vamos 7 dizer no o seguinte, masculino e 3 no vocês não feminino. querem dar boa tarde? É uma questão de educação. Não, mas é porque encheu a bola aí da secretária e... Mas você quer que eu enche a bola de quem? Sua? A bola dela já é cheia. Pode o negócio Eu tô ficando bem cheinha também. Não, mas uma boa tarde aos telespectadores, a todos vocês aqui também. É um prazer estar aqui Tá falando ficando de esportes educado, com né, vocês. Everson? Tá ficando. Dá boa tarde aí também, Everson. Boa tarde a todos os telespectadores do Tribuna Livre. Prazer receber a Leila, nossa secretária de esportes, para falar Tá bom, já falou muito. E não comprem camisa dessa cor, ok? Homenagem ao Leila. autógrafo brasileiro. Então nós teremos quantos jogos? Teremos... Boa tarde também para todo mundo. Meninos aqui, bom. Teremos 10 jogos, 7 no masculino, com a seleção brasileira estreando no dia 4 de agosto e 3 no feminino. Né? Inicialmente, os ingressos já... Pelo menos com a seleção brasileira praticamente esgotados, o Mané Garrincha vai ter mais de 60 mil pessoas. Nossa, assim, a expectativa é muito bacana. E a responsabilidade, né? Num momento político tão conturbado e com esses indícios de terrorismo, né? Que o mundo todo está vivendo. A gente tem muita preocupação com as equipes que virão, né? Disputar. Isso causa muita preocupação. Sim, né? a nossa segurança. Assim, Brasília... na Copa do Mundo, foi excelência, né, em termos de segurança, né? Acho que foi a cidade, uma das cidades mais elogiadas, né, em termos de receptividade e segurança. E eu confio muito, né, no comando do Coronel Paulo Roberto, né, que foi designado pela secretária Márcia Alencar para tomar conta, né, da segurança na cidade. Então, eu acho que todas as nossas forças que estarão envolvidas nos jogos, assim, e essa parceria com a Rio 2016 também, que virão, né, essa parceria que está rendendo frutos. A coordenação geral na área de segurança é deles, né, lá, impecável. né? Vai ser, não, assim, é uma coordenação compartilhada, Ribeira. Tá. Compartilhada, e Brasília tem total autonomia, né, sobre as ações aqui da cidade. E o Coronel Paulo Roberto é um cara com muita expertise, né, um cara que fez parte da coordenação, acho que foi o coordenador também na Copa do Mundo. Então, assim, nós estamos tranquilos, mas existe, né, claro, essa preocupação. Nós estamos falando de um mega evento, né, não só em Brasília, mas... Não estamos falando de nada além do evento esportivo mais importante do mundo, sim. né? Mais de 10.500 atletas, 205 países, né, competindo. Então, o mundo inteiro vai estar vendo, né? Quer dizer... 4 milhões de pessoas, entendeu? Então, é uma coisa incrível a expectativa, assim. Você quer perguntar alguma coisa para Leila, né? Leila, além de receber esses jogos do futebol masculino e feminino, Brasília também, mais uma vez, estará muito bem representada com seus atletas representando o Brasil, né? Vamos ter o Maurício Gomes dos Santos na maratona, o Caio Sena na marcha atlética, a Érica Miranda no judô, provavelmente a Tandara no Quer dizer, voleibol. Brasília é a capital olímpica. Brasília é um celeiro, Brasília é um né, celeiro que revela muitos atletas Sim. para o cenário nacional e internacional. O que vai ser possível pensar nos 2 anos da tua gestão em termos de transição de atletas aqui em Brasília que estão nos centros olímpicos, que estão nos projetos sociais, para conseguirem chegar no alto rendimento? Porque a gente tem um abismo muito grande desse processo de transição, né? Que às vezes o atleta da base não consegue chegar. O que você planeja na tua política de esporte para o Distrito Federal para fazer com que esses atletas cheguem ao alto rendimento? Os desafios são enormes. Né? Quando nós falamos assim, dessa questão de planejamento, a preocupação maior é que a gente entende muitas vezes, assim, eu fiz parte dessa cadeia esportiva, né? Eu comecei no esporte escolar, fui para os clubes, joguei na seleção brasiliense e pela falta de oportunidade, né, eu saí. Então os desafios são enormes. Uma delas, que eu deixo bem claro e conto muito com o apoio do deputado, e eu acho que vai ser um divisor de águas na cidade, é a Lei Distrital de Incentivo ao Esporte. Essa lei, há anos, né, vários gestores do esporte tentaram entrar com essa lei. E essa lei ela é muito importante para a estrutura, para patrocínios. Né? Nós temos uma Bolsa Atleta,
que ela é um pouco defasada com relação às outras capitais, né? Que é um paliativo, é 200, verdade, 300 reais né? que paga o paliativo, né? E não contempla, né, todas as modalidades, não tem esse braço todo. Nós temos o Compete, que dá passagem aérea, que independente, eu acho assim, são avanços, viu, pessoal? Assim, eu acho que a gente não pode deixar de dizer que sejam avanços, porque dá oportunidade do atleta de fazer intercâmbio, de competir, de melhorar suas marcas, o seu ranqueamento. Né? Mas você ter a lei de incentivo ao esporte, né, Ribeiro e amigos, ela vai ser um divisor. Né? Então, assim, hoje, o que eu acho que pode ser, qual é a mudança, o que estrategicamente falando, eu acho que vai ser importante para o esporte, não só na gestão da Leila. Isso aí para o futuro. Né? Isso para mim é indiferente. Assim, assim, claro que hoje eu estou ligada à política, porque eu acho que sem política você não tem força para fazer as ações que você quer. Mas, assim, na minha essência tem o esporte. Eu sou muito grata ao esporte, muito grata. Sua vida é o esporte. Eu tenho uma missão, né? Então eu tenho uma missão. Isso sim vai ser um divisor de águas na nossa E cidade. aí Brasília deixa de... Não, vai continuar produzindo atletas, e dando oportunidade. só que dando oportunidade. Sim, né? dando estrutura, dando a oportunidade do atleta buscar. Eu já procurei aqui, porque eu montei, né, ajudei a montar o Brasília Vôlei. E cada porta que eu batia, as pessoas falavam, os empresários falavam, mas tem uma lei distrital que dê isenção, que dê, né? Que dê. Não, eu fui atrás, não tinha, não e tem. Esse projeto, Leila, quando é que... A minuta já está no CONEF, no CONEF. O ano passado, na verdade, é o seguinte, já tinha uma minuta, já tinha, né? Eu tirei ela da gaveta, mandei ela para o planejamento, na época o secretário era o Pedro. E, desculpa, eu não lembro o sobrenome, maravilhoso. E numa troca ele falou, eram 33 milhões de isenção. E ele me orientou o seguinte, Leila, acho que 33 milhões nesse cenário você não vai conseguir. Nós não temos como dar, né? Com salários atrasados, com o rombo que nós, chegando, né, tivemos a realidade de encarar aquilo ali tudo. não era o momento. Não era o ainda, momento. Né? Mas o Pedro me deu orientações que foram importantes para que eu trouxesse agora esse ano. Que é a questão assim, tudo bem, 33 milhões, mas eu posso fatiar esses 33 milhões e ele ir gradativamente aumentando esse recurso. Pode até ser vinculado. Começar com 3 milhões. Gente, a gente acha que, mas impacta e ajuda. Isenção de 3 milhões, no próximo ano 7 milhões, no próximo... E aí, gradativamente... E o empresário, ele sabe que isso é importante também para ele. Ele sabe, né? Então... ele dá a contribuição social dele, ele sabe que ele vai estar estimulando um jovenzinho numa área de vulnerabilidade. Estou esperando, na hora que o projeto chegar na Câmara, conte com a gente lá. Então, você queria perguntar alguma coisa para a Leila? Ou não, eu vou perguntar porque é uma pergunta que muitas pessoas querem saber. Falando em divisor de águas, Leila, e a gente sabe que na sua gestão você teve um esforço imenso, principalmente na reforma do CAV. E nós vamos ter aí o CAV, nós vamos ter o Bezerrão como centro de treinamento para o Abadião para as Olimpíadas. Aí a gente vive aquela palavra desde a Copa do Mundo, legado. O que você já vislumbra desse legado físico que vai ficar para Brasília com esse centro de treinamentos, com essa estrutura que está sendo montada para receber os jogos aqui? Pois é, Alan, assim, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque, na verdade, a reforma do CAV era legado de Copa do Mundo. Então, quando nós chegamos aqui, faltavam 30 dias para finalizar, né, esse convênio que ninguém finalizou. Quer dizer, a gente não teria tempo hábil. Então, eu fui à Caixa Econômica, eu reuni a Caixa Econômica, o Ministério, e praticamente chorei, entendeu? Tipo, olha só, eu sei que... Porque tiveram várias obras que não foram executadas naquele período por falta de projetos, enfim. Eu não entro no mérito da questão o porquê que elas não foram executadas. Não foram executadas. Mas, assim, eu daquele cenário, o que eu vi? Cara, eu não vou conseguir dinheiro para nada se eu não correr atrás do que já estava no mercado ali, de ideia, né? Foi quando o Ministério chegou para mim, o pessoal do Ministério que foram chegar para mim, Leila, está acabando aí um convênio, possível convênio com a Caixa Econômica, de um recurso para a reforma do CAV, de 8 milhões, contrapartida de vocês de 1 milhão e pouco, quase 2 milhões, mas 6 milhões, quase 7 milhões é para a reforma do CAV. Eu enlouqueci. Aí quando eu vi aquilo... CAV é lá do Guará. O CAV do Guará. Eu enlouqueci, aí eu fui atrás, fui saber quando é que vencia, realmente vencia 30 dias, os recursos e tudo. Procurei o nosso governo, falei, eu preciso de uma contrapartida, porque eu vou lutar para reaver, para prorrogar, né, da gente... Porque você só precisava começar, né? Não, eu precisava de prorrogar, porque eu precisava de um projeto, e nós
E eu quero agradecer aqui, né, a Nova Cap, porque eu sentei com todas as pessoas envolvidas e todas as pessoas, vamos conseguir, Leila. Sabe aquela coisa de, tipo assim, uma força-tarefa? Cheguei no ministério, cheguei até arrepio, assim, na Caixa Econômica, falei, olha, eu quero uma oportunidade. Se não realizaram antes, eu quero mostrar para vocês que nós somos capazes agora. Eu só preciso que vocês prorroguem o prazo para a gente apresentar o projeto, que já estava praticamente finalizado pela Nova Cap. E foi incrível. As pessoas se mobilizaram. Tá bom, né? Vamos te dar esse prazo. A gente prorrogou por mais, acho que foram mais 60 dias. Corremos com a Nova Cap, conseguimos a contrapartida. E aí, graças a Deus, assim, o CAV... Olha que beleza. Então, a pergunta boa do Adam. Obviamente, o CAV não vai ficar totalmente pronto para a Olimpíada, mas existe um cronograma. Quando houve a licitação, a primeira coisa que nós sentamos com a empresa, falamos, olha só, nós contamos com o CAV para ser um dos CTs de treinamento. Então, nós planejamos um cronograma. E priorizamos o campo e os vestiários, que é importante para o CT. Né? A arquibancada, né? A pista depois, mais, né? Entendeu? Vamos, né? E olha, eu quero agradecer também que essa empresa trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda. Qual empresa? Pode falar, não tem... Cara, eu não lembro não, eu lembro só o dono, eu não lembro, peço até desculpas, né? Porque são tantos convênios, tantas empresas, realmente não tenho Bem, aqui. mas enfim, o campo e o vestiário serão prontos. Sim. Não estão. De julho? Não, ficarão prontos até a segunda quinzena de julho. Pois é, ficarão prontos as equipes para chegarão receber. Dia 24. A partir E do dia 24, servirão como centro de treinamento mesmo, de treinamento, né? Porque, CT de treinamento. Mas além do CAV, o que mais que nós tivemos? O Abadião. Abadião Bezerrão, que é da nossa gestão, o CT do Bombeiros, Abadião, Cerejão, Abadião, Bezerrão, CAV, Centro de e Treinamento CT do Bombeiros, exatamente. Bombeiros, CT do Bombeiros, ok, tá tranquilo. Né? O Abadião, eu quero também agradecer a administração da Ceilândia, entrou na parceria, está ajudando toda na manutenção do gramado. E nós enviamos para a Nova Cap um recurso, 20 mil, né, descontingenciamos do nosso orçamento, enviamos para a Nova Cap, eles estão reformando todos os vestiários, né? E, quer dizer, uma mobilização mesmo, assim, de chegar, de reunir, Você sabe poxa... o que eu acho interessante? A gente está falando de Olimpíada e seu olhinho brilha. Ai, gente, eu já né? Quer dizer, eu acho que isso é que é importante, esse sentimento que a gente tem que ter. É importante envolver Você as tem pessoas. que fazer as coisas, mas fazer com paixão. Eu faço. Não é fazer com profissionalismo. Com profissionalismo, profissional você encontra em toda esquina. Agora, pessoas apaixonadas pela causa, aí é outra coisa. Então, olha, eu quero parabenizar muito, entendeu? Realmente, o trabalho que você tem feito lá, eu sei das dificuldades que vocês estão enfrentando, mas aí nós vamos ter 10 jogos em Brasília. Alguma seleção ficará hospedada aqui em Brasília? Todas? As 4? Não, eu digo... Não, virão para período... climatização, isso é de praxe, isso é de praxe. Não, eu fiz essa pergunta, entendeu? sabe por quê, Leila? Porque às vezes a pessoa diz assim, tá, tudo bem, teve um jogo em Brasília, ou 10 jogos em Brasília. Deixa eu O que explicar. significa isso, Deixa eu né? explicar pra Economicamente, você, inclusive. É completamente diferente de uma Copa do Mundo, que o cara vinha, treinava de manhã, jogava, no outro dia ia embora. Não, aqui as equipes chegarão no dia 24 e vão ficar até o dia 13 de agosto. E junto com eles ficarão os torcedores, os turistas, as pessoas que virão assistir. E aí são turistas que vão se hospedar nos nossos nos hotéis, são pessoas que vão almoçar nos nossos restaurantes. Quer dizer, é toda uma movimentação, uma geração de renda. É um curto período, mas que vai ser muito intenso, porque serão estrangeiros. Exatamente. Entendeu? Pessoas... Seleções grandes, Raimundo. Alemanha, Suécia, México. China no feminino, Canadá, Dinamarca no masculino. A Alemanha não é grande, não. Ficou grande depois que meteu 7-1 na gente. No feminino? Não, tô brincando. Não, depois eu meteu 7-1 na gente. Você lembra disso? Não, a Alemanha realmente dá uma A traumatizada. Alemanha não é... Só quem gosta de alemão aqui no Brasil é o pessoal lá de Cabralha, lá da Bahia, né? Porque eles praticamente fizeram uma nova cidade, né? É verdade. Olha aqui, cultura. Deixou um centro de treinamento Foi espetacular. impressionante lá na Bahia. Foi incrível. Mas olha, Leila, eu sei das dificuldades que você enfrentou, inclusive, porque tinha muita gente que era contrário, né? Que Brasília recebesse as Olimpíadas. Mas sabe o que eu queria só dizer para vocês, assim, Diga, você pode na tudo, minha o que você concepção, quiser, pode assim, dizer, não. não é que eu sou, assim, não é uma questão de autoridade, na pessoa de uma ex-atleta. Eu comecei a jogar vôlei com 17 anos,
vendo a seleção brasileira disputar a Olimpíada de 1998. Quer dizer, não é que eu comecei a jogar vôlei, eu comecei a vislumbrar, a sonhar, vendo a seleção do Brasil jogando as Olimpíadas de Seul em 1988. Eu na minha casa, molhando meu pãozinho no café, conversando com a minha mãe. Lá em Itaguá, porque todos eles já sabem. E eu falei assim, olha, um dia eu vou jogar pelo Brasil. Então, assim, o legado... Olha que você começou com uma idade já avançada, 17, né? Porque normalmente... Não, eu comecei a jogar no desporto escolar, viu? Então, eu comecei com 13 anos, passei por todos aqueles... Estudei em escola pública ali em Taguatinga. Jogou e os CIDs, os Interci, tudo. Eu passei por todo... não, né? Eu estudei no Centro Educacional 9, no 2 do Centrão de Itaguá e o 10. Tá. E depois eu vim para Maria Auxiliadora, porque eu ganhei uma bolsa, né, que é natural, né? E de lá eu fui embora para o mundo. Mas, assim, o que ficou para mim daquilo? Foi um legado social. Aquela imagem de ver aquelas mulheres jogando pelo Brasil me fez sonhar. E a minha mãe virava assim para mim, minha filha, para de sonhar. Você está em Taguatinga, cidade satélite. Vem para a terra, né? 4 anos depois eu estava jogando a minha primeira Olimpíada. Então, assim, vamos ter legados materiais? Vamos ter um CAV reformado, entregue para toda a comunidade, que vai continuar. Nós vamos ter um Abadião muito mais revitalizado. Quero também dar os parabéns à administração lá, mas vai estar melhor, né? O estádio, o nosso próprio estádio, que carece de manutenção, vai ficar muito melhor também. Não é o ideal. A gente sabe, cara, quem vive do futebol, quem é do esporte nessa cidade, são pessoas guerreiras, resilientes, que eu tenho contato diariamente. E são elas que me motivam. São elas que me motivam a viver. É impressionante. Tem pessoas na cidade que estão 30, 40 anos, que construíram grandes atletas e que estão ali naquela parte social, tirando o garotinho da área de vulnerabilidade. Então, assim, a minha questão é mais de ideal, de entender que se uma Copa do Mundo, cara, demorou mais de 50 anos para retornar ao nosso país, imagina uma Olimpíada. Nós não vamos estar mais vivos. Não vamos estar. Nós três aqui, não vamos chegar a 80 anos. Quer dizer, eu não sei por que você está dizendo isso, porque eu estou mal intencionado. Eu estou pensando que vou chegar aos 100 e pouco com a maior tranquilidade. Mas assim... Agora os meninos aqui que já estão bem mais avançados é capaz de não resistirem, né? É verdade. Então, tipo assim, eu fui condutora da tocha. A minha tocha está rodando nas escolas. E os pais agradecem. Eu falo, gente, isso aqui eu quero compartilhar com as pessoas. Porque eu não sei quando é que vai retornar, quando é que vai ser. E é uma pena da gente estar vivendo. Pois é, o esporte... que mexe com a alma, né? Não Quer dizer, é diferente, olha, né? Gente, é o esporte dá tantas mensagens, tantos exemplos de positividade, de fair play, né? De patriotismo. Tá pagando por um momento desse, entendeu? Me entristece muito, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho uma oportunidade como eu estou tendo aqui, eu agradeço a você, eu não peço para as pessoas esquecerem o momento, porque não dá para esquecer, não é, amigos? Mas vamos separar, vamos torcer por esses caras que dão tudo pelo esporte, pelo país, que saíram lá da base. 90% das histórias dos atletas do nosso país são de pessoas muito humildes, que passaram fome, que perderam pais e mães, e que estão ali com amor, passaram por toda a cadeia representando o país. Não, e o grande ganho deles é poder representar. Cara, não tem vestir aquela camisa, né? É você e ver o hino. Você ouvir aquele hino. Eu me emociono muito, eu sou muito chorando. Então, quando eu penso... Tá quase chorando. Não, mas eu não vou chorar. Eu penso, na hora do hino, porque quando eu escutava o hino do meu país, eu pensava nisso, pensava na minha família, no país. É igual. Não, e você veja que o esporte é uma coisa tão extraordinária. Tem o esporte. Eu me lembro do automobilismo. Eu não gostava disso. Né? Olha, eu ficava olhando, entendeu? Eu correr de carro, que diabo, não tinha nada a ver com isso. Mas com o Senna era diferente. Quando tocava a Marcha da Vitória... Não, a Marcha da Vitória. Era uma boa, né, cara? E ele brasileiro, quer dizer, ele ganhou, entendeu? A primeira coisa que ele fazia era pegar uma bandeirinha do Brasil e dar a volta final, entendeu? Quer dizer, aquilo ali fazia você acordar no domingo de manhã para assistir. Posso te dar uma coisa assim, que é muito louca do atleta, por exemplo, na minha secretaria. Agora, a gente, toda segunda-feira do mês, tem hora cívica nos Centros Olímpicos. O meu filho de 5 anos, quando toca o hino, ele levanta e ele tem respeito pelo hino. O meu fotógrafo que roda comigo tudo que é lugar, tá todo só... Ele para. Vocês podem olhar o Fabiano. Na hora que toca o hino, eu cheguei para ele, Fabiano, por favor. Nesse momento,
na hora do hino, eu não quero que você tire Pelo que ele nenhuma foto. representa, né? Você está entendendo? Vivenciar esse instante, Patriotismo, né? amor à terra. A gente está precisando demais, e o esporte dá isso. Resgate de amor, de paixão por essa terra. Essa terra é incrível. Quem rodou o mundo, como eu tive a oportunidade com o esporte, esse país é incrível. Tudo que planta dá. A gente não tem É terremoto. um povo extraordinário, não um povo generoso. povo né? incrível. É. Então, assim, a gente tem que ter mais carinho. Mais carinho. Então, assim, eu acho que o esporte dá muito isso. Por isso que eu luto, assim, eu sei que vão ter reclamações, mas da saúde. Mas, cara, a gente vai ter tempo para recuperar, se Deus quiser. A gente vai ver essa história sem vai ter. Mas uma Olimpíada de novo aqui. Tá passando ali na janela, a gente tem que ir, né? Tá, ela tá ali, isso ela aí, tá é. ali, entendeu? Vai ser só um mês, agosto, e acabou. Ô, Leila, olha, eu quero agradecer muito. O nosso programa é uma pena que só tem tempinho, né? Tão Eu pouco, peço né? desculpa, ninguém falou, né? Só Não, mas Mas você era você veio que tinha mesmo que pra falar, falar. você Você que que tem que falar. falar. Amigos, Aliás, você cortou. Muito pessoal, obrigada. só para que Obrigada, vocês serem tenham uma generosos. ideia, entendeu? O nosso programa aqui me avisou com antecedência, né? A Leila é isso, né? É quase perfeita. O que a separa da perfeição é porque ela não torce para o Fluminense, ela torce para o filho do Fluminense. Esses flamenguistas que nós colocamos no mundo, entendeu? Porque você sabe que a origem é nossa mesmo, né? Mas, de vez em quando, a gente tem que puxar as orelhas dele. Né? Porque Fala do River, turmazinha, o River está de recesso, né? beleza. Mas o Tribuna Livre volta já já. Quero agradecer muito a você, viu, Leila, aos meninos, entendeu? E a gente Obrigada. volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, mas é um futebol diferente, viu, pessoal? É o futebol americano, né? E para falar sobre isso, né, temos aqui o Fabrício Damasio, né? Seja muito bem-vindo, é o presidente do Tubarão do Cerrado. Assustador esse nome, hein? Tubarão, hein? O Marco Rocha, jogador, né? E o outro jogador também, o Bruno Cavalcante, né? Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Livre. Rapaz, como é que é essa história de futebol americano? Porque o futebol, a gente, quando fala em futebol, né, a gente pensa no nosso futebol aqui, o moleque quando nasce, entendeu? Ele já sabe como é que joga essa coisa, né? O futebol americano, ele tem que aprender alguma coisa, né? Como é que a gente só vê, né, pela televisão? É verdade. Eu tá vendo uma tendência muito grande hoje de novos esportes estar entrando na nossa cultura. Hoje, o esporte que mais traz títulos ao Brasil é o vôlei, né? Todo mundo acha que, às vezes as pessoas falam que é o país do futebol, mas na verdade nós temos aí o vôlei como principal. Mas também com a Leila como jogadora. Lata da casa. Então, assim, houve há um tempo atrás essa englobar o futebol americano, o basquete, o handball e a natação, então vários esportes. O futebol americano ele não ficou atrás. Ele trouxe grandes motivadores, grandes incentivadores do esporte, que iniciaram há 10, 11 anos atrás, e ele só veio crescendo. Ele veio crescendo até em medidas assim, colossais. Né? Não, em termos de público aqui no Distrito Sim. Federal, atrai um público extraordinário. Né? Sim, hoje, pelos dados que nós temos, a gente só fica atrás do basquete. O basquete hoje chega a trazer 10 a 15 mil pessoas em jogos. O Tubarões já chegou a fazer uma média de 2 mil pessoas. Média? Média de 2 mil pessoas por jogo. Jogos contra o Santos, aqui em Brasília, contra o Vasco da Gama, a gente trouxe essa média de público. Isso foi em 2012. Isso foi em 2012. E como é que nasceu essa paixão? Porque ainda não é tão popularizado, né? Quer dizer, é mais uma coisa de televisão, né? Bruno, me diga, como foi que você teve esse contato com o futebol americano para poder conseguir esse uniforme bonito que você está ali? Né? Em 2003, 2004, mais ou menos, meu pai começou a assistir na televisão e ele não entendia nada, mas ele assistia. E aí eu e meu irmão mais velho, que joga também no time, começamos a assistir e gostamos. Em 2011, a gente teve uma oportunidade de jogar num extinto Búfalos, que era um time que existia aqui em Brasília. E aí eu e meu irmão começamos, a gente não tinha equipamento ainda, mas fomos aprendendo os fundamentos do jogo. Foi em 2012 que o Búfalos acabou e aí nós fomos para o Tubarões do Cerrado. Que é o time então que foi pela televisão, na verdade, que foi despertando aquela... E com você foi a mesma coisa?
No meu caso foi um pouco mais parecido, eu sou bem mais novo no time também. Eu comecei em 2012 no time de base dos Tubarões. Eu fiquei sabendo por meio de um amigo, aí eu já praticava já diversos esportes, já tinha passado por quase todos os esportes. Aí eu conheci o futebol americano e foi Se aquele, apaixonou me apaixonei, por foi um baque assim muito forte. Agora explica pra gente, vocês jogam com esse negócio na cabeça, Sim, né? sim. Qual a utilidade disso? É prevenir fraturas cranianas. Ah, então é para evitar Isso, problemas, sim. né? Certo, certo. Agora, aparentemente é um esporte violento, né? Porque tem muito choque, né? A gente olha assim, o sujeito se joga em cima do outro e tudo, né? Sim. Mas vocês têm proteção nessas roupas. A gente incentiva muito os garotos desde a base a aprender a se proteger. Então eles aprendem técnicas de corrida, técnicas de atletismo. O Bruno, além de jogador, ele é nosso preparador físico. Então ele pega muito pesado nessa questão de preparação física, preparação mental, condicionamento físico e ensinar o jogador a não se machucar. Então hoje o futebol americano ele machuca, quem pratica o esporte considera que machuca bem menos do que jogar uma peladinha final de semana, porque a gente consegue localizar os impactos, né, onde o equipamento protege. O equipamento ele é muito bom, ele é desenvolvido realmente para proteger a vida dos jogadores. E esse troféu aí, hein? Então, esse troféu agora é o nosso orgulho, né? O título do Tubarões. Primeiro título candango nosso, na nossa primeira participação. O primeiro título, é? Primeiro título candango nosso. Ele, para mim, ele representa o início de um novo momento no Tubarões, que é um momento mais organizado, um momento mais focado em títulos mesmo, e trazer o Tubarões para onde é o lugar dele, entre os melhores times do Brasil. E o que nós temos projetado para um futuro bem próximo? Bem, ultimamente a gente desenvolveu algumas parcerias, inclusive com centros de treinamento, para fomentar bastante a base, para dar uma sequência ao time, porque o time vai se renovando. E a gente tem agora o primeiro Campeonato Brasileiro Unificado, que foi extinto o torneio Touchdown, se juntou com os times da Confederação, e a gente vai ter um campeonato grande de verdade agora, com 32 equipes disputando o brasileiro. É brasileiro. Então vamos ter grandes equipes aí como o Palmeiras, o São Paulo, a Portuguesa, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo. E então, grandes Por que você não equipes. citou o Fluminense? Eu acho que eu vou Porque o Fluminense, o Fluminense, ele já existiu. Fluminense, aqui só cabe o Fluminense, entendeu? O Fluminense ele já existiu e tinha uma excelente equipe, foi campeão brasileiro, o Fluminense. Começou a melhorar, tá vendo? Mas aí eu não vou te dar uma notícia tão boa, né? Há uns 2 anos o Fluminense, há uns 3 anos o Fluminense ele foi extinto, o Imperadores, né? Fluminense Imperadores, e virou o Flamengo Imperadores. Então os jogadores... Isso mostra que não existe perfeição, né? E desde então não ganhou mais títulos, então... Tá certo. Não foi um bom negócio, né? Então quer dizer que esse ano ainda nós vamos ter o Campeonato Brasileiro. Vamos, começa no próximo mês. Vai ter uma sede ou em todos os lugares? Hoje, com o COI requerendo a maioria dos estádios, a gente está com alguma dificuldade para conseguir estádios. Mas a gente está tendo grande apoio da Secretaria de Esportes e de algumas pessoas, algumas personalidades que estão envolvidas tentando ajudar o esporte. Então a gente tem esperança de que vá conseguir uma boa estrutura para jogar. Mas hoje a gente está bem preocupado com a questão das Olimpíadas. As Olimpíadas realmente elas têm... é um fenômeno mundial. Isso, né? ela realmente tem a importância dela e a gente tem que respeitar isso. Mas mesmo assim a Leila ainda dá uma atenção especial. A Leila tem sido peça importante, a gente tem conversado bastante sobre definir diretrizes. Aliás, Brasília ganha muito, né? Isso, ganha muito. Como secretário de esporte. Com certeza. E prata da casa. Né? Ainda mais sendo a Leila, Leila. Que é uma prata da casa, uma pessoa que tem realmente sensibilidade, né? Sim. E para a gente finalizar, qual a agenda dos próximos jogos? Neste final de semana, o Tubarão Cerrado ele enfrenta o Salvador, o Vitória, na cidade de Salvador, no estádio do Pituaçu. E depois disso, agora a gente vai se preparar para o Campeonato Brasileiro, que se inicia no mês de julho, para o Tubarão Cerrado. Ok, olha, quero agradecer muito, viu, Fabrício? Parabenizá-los aí, porque são precursores, né, do nosso futebol americano, entendeu? Alguém tem que estar começando isso, né? E vocês, com esse público que vocês têm falado aí, né, que tem frequentado, realmente estão de parabéns. Quero agradecer aí o Marco Rocha, né, o Bruno Cavalcante e quero, acima de tudo, agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que nos prestigia aqui no Tribuna Livre, né, com sua audiência e com sua paciência, né? E se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta. Até lá.